nosso objetivo hoje é falar sobre os vestibulares de medicina do Einstein. Então, vamos entender como que funciona esse vestibular, quais são as características. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixa no comentário que eu vou ler e farei o possível para responder. Se eu souber a resposta, com certeza eu respondo. Beleza? Simbora? Vamos conversar aqui sobre isso? Eu trouxe aqui várias dúvidas que os alunos têm sobre esse vestibular para a gente falar sobre ele. Primeira coisa, é um vestibular único, né? Então, olha só, gente, uma coisa importante. Todo mundo pergunta, Débora, o vestibular, a prova do vestibular do Einstein para quem quer bolsa e para quem não quer bolsa, é o mesmo? Sim, certo? O vestibular é o mesmo. Quando você faz a inscrição, você vai lá fazer a inscrição como todo mundo e depois, quando você passa a primeira fase, você solicita a bolsa. Então, você encaminha todos os documentos, vai para a entrevista e, se você for aprovado e estiver dentro do critério, você vai ter acesso, tá? E aí eles definem lá se é 100%, se não é, aí depois você já é com a faculdade. Os alunos perguntam o seguinte, Débora, a bolsa do Einstein é por classificação de aprovação? Não, não é. O que você precisa? Você precisa passar. Sem sombra de dúvidas, você precisa ser aprovado. Mas não são os primeiros classificados, pelo menos não tem nada disso no edital, nenhum documento que fale isso. Não são os primeiros que serão beneficiados com a bolsa. O critério, ele é socioeconômico. Então, é muito importante que você saiba ali quais são os critérios e que você se enquadre dentro daquele critério. Então, eu estou dentro do critério. Então, pela seleção que eles fazem ali, eu receberia a bolsa. Então, o seu único desafio é realmente passar no vestibular. Tudo bem com relação às bolsas? É a mesma prova, é tudo igual. Agora, vamos falar sobre passar no vestibular. Tá, Débora, eu quero passar no vestibular do Einstein. O que eu preciso para passar no vestibular do Einstein? Vamos falar sobre isso. Primeira coisa, eu tenho que estar, se não me engano, são 120 vagas, né? Preciso lembrar aqui, mas são 120 vagas. Eu preciso estar entre os 120 primeiros na primeira fase para eu entrar? Não. O que você precisa, o seu desafio para você conseguir a aprovação em medicina no Einstein é estar entre os primeiros 560. Débora, mas são apenas 120 vagas. Exatamente. Por que é assim? Porque são os primeiros 560 alunos, primeiros 560 classificados, que vão para a segunda fase, que são as mini entrevistas. Mas, Débora, se eu ficar em 400, eu tenho chance de passar? Tenho. Todos os alunos que ficarem nesse intervalo entre o primeiro e o 560, que for para a mini entrevista, tem chance sim de ser aprovado. Se você pegar a nota, a diferença de classificação de nota do primeiro para o 560, você vai perceber que a diferença ela é muito baixa, ela é muito pequena, certo? Então você não precisa se preocupar, não, você tem que estar entre os 100 primeiros? Não, porque a nota, é claro que se você, se estiver no 100 primeiro, melhor ainda, né, gente? Mas o que eu estou falando para vocês, não ter essa neura de que somente, porque tem aluno que às vezes ele fica no 300 e ele desiste de ir para entrevista porque ele acredita que ele não tem mais chance. E tem alunos que ficam na posição de 400 e é classificado depois porque a entrevista coloca ele lá em cima. Então, o nosso desafio para o vestibular de medicina do Einstein, qual que é? Ficar entre os primeiros 560. Débora, eu posso ser o 560 e ser aprovado? Com certeza pode. Aí, ficando entre os primeiros 560, nós vamos aí para as mini entrevistas, certo? São testes, são avaliações, e aí eles têm a data, seleciona grupos, que é uma outra avaliação. Por que o Einstein tem essa avaliação? Isso é importante a gente entender. Por que o Einstein existe essas duas provas, né? A prova aplicada ali de conteúdo e a prova de uma seleção de uma entrevista. Gente, lembra que eu já falei muito aqui com vocês nas nossas lives, nossos conteúdos, o quanto é importante o perfil do candidato que a faculdade seleciona? Por que o Einstein tem duas provas? Devido ao critério, no caso deles aí, o critério de seleção do candidato. Exatamente. Então, o Einstein, ele quer selecionar um perfil muito bem definido para a faculdade. Então, a prova, quando é feita uma prova ali, o vestibular da Unesp, este vestibular, ele já é feito, essas questões, elas já são feitas pensando nesse aluno,
nessas características que o aluno tem que ter. Só que não é perfeito. Nenhuma prova consegue selecionar 100% aquele perfil, mas a prova é baseada naquele perfil. Olha, eu quero um aluno que tenha X, Y e Z classificações. Então, eu quero um aluno com essas características. Ah, é com essas? Sim, com essas aqui. Então, é feita uma prova. Então, essa prova do Einstein de 50 questões objetivas, 5 questões dissertativas e a redação, ela é escrita, ela é feita, ela é elaborada, porque não são questões aleatórias, gente. É elaborada, ela é planejada, ela é pensada. Para quê? Para selecionar os candidatos que possuem aquelas características. Então, o que é muito importante vocês entenderem? Se eu não tenho as características do Einstein, eu preciso desenvolver. Qual que é o critério de seleção? Se eu não tenho e é essa faculdade que eu quero passar, eu tenho que desenvolver. Se eu não desenvolver, infelizmente não será esse ano. Só que é importante você entender o contexto inteiro do vestibular, não somente as questões, porque muitos candidatos, infelizmente, eles ficam muito apegados a quê? Eles ficam apegados à matéria em si. Ah, eu tenho que aprender equilíbrio, eu tenho que decorar as fórmulas de equilíbrio, eu tenho que decorar as fórmulas de cinemática, eu tenho que decorar as fórmulas de campo. E aí ele fica tão preocupado com isso, isso faz parte da preparação? Decorar não, mas estudar o conteúdo faz parte sim da sua preparação. Só que se você não tiver uma visão geral desse vestibular, infelizmente, isso te prejudica e pode tirar você da prova. Por quê? Se você não tem o perfil, você estuda, estuda, estuda. Quando chegar lá, você aplica todo o seu conhecimento do seu jeito e o corretor olha para aquela prova e não é aquilo que ele quer ver. E se não é aquilo que ele quer ver, o que vai acontecer? Infelizmente, a sua prova vai ser mal avaliada. O corretor é um garimpeiro. Ele vai selecionar os melhores. Então, quem são os melhores? Né? Não que são os mais inteligentes? Não. O corretor, ele não tem como avaliar o aluno mais inteligente. Ele tem como avaliar o aluno que se preparou melhor para aquela prova. E é isso que vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês. Então, por que o Einstein, então, tem essa segunda avaliação? Porque a prova, ela é feita e elaborada para selecionar um perfil muito definido de aluno. Só que, como o sistema não é perfeito, não tem como a gente garantir, né? Não tem como uma prova por escrito garantir que você está selecionando aquele perfil. O Einstein, né, a faculdade, ela faz uma segunda avaliação para se certificar, para conseguir realmente selecionar aquele perfil que faz mais sentido para a universidade, para a faculdade.